Olá, tudo certo? Pronto para a gente continuar a nossa aventura aqui na criação do jogo da velha? Então vamos lá, vamos continuar o nosso algoritmo e agora eu quero falar para você a respeito do loop do jogo, tá? Todo jogo, ele acaba tendo um loop, né? Que é uma repetição, porque o jogo, na verdade, ele fica rolando normalmente de uma forma, né, repetida, até que acontece alguma coisa, né, algum tipo de evento, dependendo do jogo, que faz com que o jogo termine, tá? No caso do jogo da velha, o que faz com que o jogo termine? Existem duas situações onde o jogo pode parar, tá? A primeira situação é quando o tabuleiro fica cheio cheio de jogadas, não tem mais o que fazer e ninguém conseguiu formar uma sequência. Nesse momento o jogo termina e nesse caso termina sem vencedor. Outra situação é um dos jogadores, ou A ou B, formarem uma sequência de 3 símbolos, né, ou na horizontal, na vertical ou na diagonal, e aí o jogo termina com um vencedor, né, que é justamente quem fez a sequência. Então são essas duas situações que acontecem, tá? De resto, a gente vai ter que continuar fazendo com que o jogo aconteça, tá? Então, eu vou criar esse loop do jogo agora. Para isso, então eu vou detectar aqui aonde que começa a minha repetição. A minha repetição ela vai começar aqui, ó, logo depois de eu imprimir a primeira vez o tabuleiro, tá? Aqui eu vou ter um enquanto e agora eu vou ficar aqui fazendo as coisas rodarem em um loop. Certo. Vamos pensar agora na condição do enquanto. Eu acabei de falar para você que existem duas situações, né, que podem fazer com que o jogo acabe. Primeiro, o tabuleiro cheio. Segundo, alguém venceu. Ok? Então, eu vou criar duas funções para representar esses estados, porque eu vou ter que checar a cada jogada se isso aconteceu. Concorda comigo? E eu vou declarar isso dentro de funções. Eu não vou implementar essas funções ainda, não vou criar a lógica correta delas, tá? Vou deixar isso para depois, mas eu já vou deixar elas prontas para eu poder começar a brincar com o loop do jogo, considerando que o jogo não vai ter fim num primeiro momento, tá? Então, a primeira função que eu vou criar é a função tabuleiro cheio. Essa função ela recebe o tabuleiro para fazer a checagem, que eu vou chamar de T, e ela tem que retornar um valor lógico. Quer dizer, ela tem que retornar para quem chamou se o tabuleiro está cheio ou não, certo? Claro que aqui eu vou ter que varrer o tabuleiro, fazer a busca e tal, mas não vou fazer isso agora. Eu vou simplesmente dizer que o tabuleiro não está cheio. Eu vou retornar falso, certo? Para que o jogo continue. O meu interesse agora é fazer com que o jogo continue. Mais para frente eu vou me preocupar com a parada do jogo. Por enquanto o jogo vai continuar. Então, por enquanto retorna falso. Mas eu vou deixar até um comentário aqui, ó. Voltar aqui, tá? Porque depois eu vou ter que implementar essa função aqui. E a outra é o jogo acabou. Essa função aqui vai detectar se alguém ganhou, certo? Veja que eu fiz duas separadas. Uma para detectar se o tabuleiro está cheio e a outra para detectar se alguém ganhou. Então, nesse caso aqui, eu também, né, tenho que fornecer o tabuleiro, porque para saber se o jogo terminou ou não, eu vou precisar procurar no tabuleiro essa informação. Então, eu preciso do tabuleiro como parâmetro. E da mesma forma que o tabuleiro cheio, ela retorna um resultado lógico. Aqui também eu vou retornar falso. Tá? Porque eu não quero que o jogo acabe por enquanto. Vou deixar o comentário aqui, vou voltar aqui. Portanto, aqui no meu enquanto, eu tenho que agora colocar uma condição, né, que é a seguinte: até quando o meu jogo vai executar, né? Até quando? Até quando a condição que está aqui for verdadeira. A questão é, qual é a condição então? Duas coisas têm que ser verdadeiras para que o meu jogo continue, tá? A primeira delas é o tabuleiro não estar cheio, então é não tabuleiro cheio, e não jogo acabou.
eu só ver se vai funcionar. Ok, está funcionando. Vamos tentar entender melhor essa situação aqui, tá? Tabuleiro cheio e jogo acabou são duas funções que retornam um valor lógico. O valor lógico é verdadeiro ou falso, certo? Como elas retornam um valor lógico, eu posso usá-las para compor, né, uma resposta usando operadores lógicos. Lembra que a gente estudou tabela verdade? Então, olha só. Não tabuleiro cheio, né, significa tabuleiro vazio, digamos assim, tá? Não jogo acabou significa que o jogo não acabou. Então, assim, se o tabuleiro ainda está vazio e o jogo não acabou, o meu loop continua, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte. Se o tabuleiro não está cheio, ok? Ou o jogo não acabou. Nesse caso, eu não poderia ter essa condição, certo? Por quê? Porque eu só vou poder continuar o jogo se as duas condições, se as duas funções retornarem falso, ok? Se uma delas retornar falso e a outra verdadeiro, não serve para mim. Por isso que eu uso aqui o e, tá? Então, a minha condição é essa. O meu loop continua, isto é, o meu jogo continua se o tabuleiro não estiver ainda com todas as casas lotadas e se o jogo não acabou. A partir do momento que eu detectar ou um vencedor, mesmo que o tabuleiro esteja vazio, ou o tabuleiro cheio, mesmo que não tenha um vencedor, esse loop encerra, tá? Então a única forma de ele continuar é se essas duas condições forem falsas, né? Só que, claro, eu nego, né, elas daí justamente para poder fazer com que o resultado seja verdadeiro, certo? Para que o loop continue, porque você deve lembrar, né, que o loop só roda, a repetição só continua acontecendo do bloco, né, numa estrutura de repetição, se a condição for verdadeira, ok? Isso está claro para você? Se não estiver claro, volte e tente entender de volta a explicação que eu dei, tá? É muito importante que você compreenda. Mas se você pensar, tá, em termos lógicos e esquecer um pouco a parte de algoritmos, a parte técnica da coisa, faz sentido, né? Se eu falasse para você e falasse assim, ó, até quando que o jogo da velha continua? Né? Até quando que ele termina, né? Você vai falar para mim o seguinte, não, ó, o jogo ele só vai acontecer, né, enquanto não tiver um ganhador, enquanto o tabuleiro ainda tiver espaço para botar coisa lá dentro. Né? E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Enquanto não tiver um ganhador, né? Então enquanto o jogo não acabou, enquanto o tabuleiro não estiver cheio. É exatamente isso. Tá? Basicamente, aqui é só uma formalização desse pensamento que você mesmo já teve numa conversa, de repente, com algum amigo aí falando a respeito do jogo da velha. Tá? Bom, no meu caso aqui, né, como essas duas funções retornam falso, eu vou ter não falso e não falso. Lembra que o não tem prioridade, então não falso é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro. Lembra da tabela verdade do verdadeiro? Verdadeiro e verdadeiro, resultado é verdadeiro. Portanto, a minha condição vai ser sempre verdadeira. Por isso, o meu loop vai ser infinito do jeito que está aqui. Por quê? Porque eu ainda não estou tratando as condições de tabuleiro cheio e o jogo acabou. Mas não me interessa, porque eu quero que o loop seja infinito nesse momento, porque eu quero testar o loop do jogo, tá? E no meu loop do jogo eu quero ficar pedindo jogadas, certo? Porque o jogo da velha é isso. O que é? Pega o primeiro jogador, fala para ele jogar. Quando ele jogar, você executa a jogada no tabuleiro, mostra o tabuleiro e começa de volta. Só que agora com o próximo jogador. Faz o mesmo processo, depois de novo com o jogador anterior e assim por diante. Se fica fazendo essa troca de um jogador para o outro e sempre fazendo assim. Solicita a jogada, executa a jogada, imprime o tabuleiro e vai para o próximo. Solicita a jogada, executa a jogada, imprime o tabuleiro e vai para o próximo. Esse é o loop do jogo, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, então, e já está pronto, é solicitar a jogada. Isso a gente já fez, tá? Agora, a gente precisa executar a jogada. A gente ainda está, abrindo parênteses aqui, a gente ainda não está fazendo a questão do... Nós estamos mexendo só com o jogador zero, tá? Perceba, mas essa lógica a gente vai implementar daqui a pouco. Vamos primeiro focar na parte de executar a jogada. Então, eu solicitei a jogada. O método, né, a função aguardar a jogada, ela vai pedir dois valores de i e j e vai retornar para mim essa jogada contendo o i
que é a linha, o J, que é a coluna. Agora eu preciso ir no meu tabuleiro realmente efetivar essa jogada. Como que eu faço isso? Vou criar uma função para isso, que vai ser a função, eu vou chamar de realizar jogada, tá? Então vai ser a realizar jogada. Bom, para realizar jogada eu preciso de um tabuleiro, então eu vou precisar de um tabuleiro, que eu vou chamar de T, porque é nele que eu vou fazer a jogada. Eu preciso também do jogador, né? Porque o jogador que realiza a jogada interfere, porque eu tenho que saber se é o X, se é a bolinha, né? Então eu vou precisar também do jogador. E não vou retornar nada, pelo menos por enquanto, tá? O que é realizar uma jogada? Basicamente é você ir lá na matriz do tabuleiro e colocar lá dentro o X ou a bolinha, que é basicamente o símbolo do jogador. Então vamos fazer isso. Como é que a gente acessa a matriz do tabuleiro? A gente faz t.m. Ok. Só que a matriz, ela tem que ser acessada através de dois índices, uma linha e uma coluna. Onde é que estão a linha e a coluna? Estão na jogada. Opa, então eu preciso de mais uma informação aqui, que é a jogada, que é a jogada que foi realizada. Então eu preciso do tabuleiro, a jogada e o jogador. Agora então eu vou acessar a jogada.i e a jogada.j. Porque é justamente dentro da jogada que estão os índices de linha e coluna, que são os índices que eu preciso para acessar a posição específica da matriz do tabuleiro. Nessa posição agora, o que eu vou colocar ali? Bom, eu vou colocar o X ou a bolinha. A minha pergunta para você é a seguinte: aonde é que está essa informação de X ou bolinha? O que eu vou colocar? Vai depender do jogador. O jogador tem um símbolo, lembra? E esse jogador está sendo passado como parâmetro aqui. Então, eu vou colocar aqui o símbolo do jogador na casa específica. É isso a jogada. A jogada, basicamente, é você encontrar dentro daquela matriz ali do jogo da velha, né, do tabuleiro, qual é a casa que você vai mexer, e essa casa vem da jogada, posição I, posição J, e ali dentro colocar o valor X ou bolinha, que é o símbolo do jogador que acabou de fazer a jogada. É lógico, né? Parece lógico, né? E aqui eu tô, na verdade, só formalizando tudo isso. Bom, então agora vamos realizar a jogada. Então eu vou voltar aqui. Depois que eu espero, né, o jogador digitar uma jogada, eu vou realizar a jogada. Importantíssimo, tá? Eu preciso passar aqui 3 parâmetros. A ordem importa. Então, olha só. Eu tenho que passar primeiro o tabuleiro, depois a jogada e depois o jogador. Então vamos lá. Primeiro eu passo o tabuleiro. O tabuleiro é a variável t. A jogada, eu acabei de receber o valor dela aqui em cima. Então é a jogada. E o jogador, quem que é? Por enquanto é o jogadores 0, porque só estou mexendo com o primeiro jogador, tá? Mas claro que depois a gente vai ter que ir intercalando isso aí. Depois que eu pedi a jogada para o jogador e executei a jogada, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o tabuleiro, já com as mudanças, com a mudança da jogada que acabou de acontecer. Então eu vou imprimir o tabuleiro T. E esse escrever jogada aqui, eu vou tirar daqui, né? Então vamos executar agora, vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, o tabuleiro está vazio. O jogador A, na linha 0, coluna 0, vai fazer uma jogada. Atenção, olha o que aconteceu. Apareceu um X, justamente na linha 0, coluna 0. Agora, eu vou colocar na linha 1, coluna 1. Olha o que aconteceu. Opa, o mesmo jogador, claro que é o mesmo, né? Porque eu não estou intercalando jogadores. Calma, vamos fazer isso depois, mas quando você cria um algoritmo, você tem que ir resolvendo um problema de cada vez, né? Então você isola os problemas, né? E aí você trabalha naquilo ali. Beleza, fiz aquilo, agora vou para o próximo, depois vou para o próximo e assim por diante. O nosso caso aqui, a gente está trabalhando só com o loop do jogo e as jogadas sendo efetuadas por um jogador. E é muito importante, tá? Aliás, é importante eu falar sobre isso, que você, durante o desenvolvimento do algoritmo, não queira fazer tudo, né? E depois testar. Não, desenvolve alguma coisa e testa, desenvolve alguma coisa e testa, desenvolve alguma coisa e testa, tá vendo? Eu estou testando aqui agora, eu estou verificando se as coisas realmente estão funcionando, ó, por exemplo, linha 1, coluna 2, ó, tá lá, linha 1, coluna 2, mais um X. Então estou colocando as posições, estou colocando as informações ali e tá ficando tudo certo, ok? Bom, por enquanto é isso então.
o nosso objetivo aqui era criar o loop do jogo, né? Mesmo que seja um loop que ainda não esteja completo, mas ele já é um loop que me permite testar essa repetição de jogadas, né? E a gente criou também um mecanismo para efetuar uma jogada no tabuleiro, com base em um jogador específico, tá? Então estamos avançando aí, já chegando num ponto interessante do jogo, mas ainda faltam algumas coisas para a gente fazer. E essas coisas eu vou continuar na sequência a partir da próxima aula. Então fica ligado e vem comigo para a próxima, que a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Forte abraço e até já!